Bom, então, pessoal, esse é o último dia da nossa série maravilhosa de teologia latino-americana e hoje a gente tem o privilégio de ter o Jorge aqui com a gente. Então, hoje chega ao fim, a gente vai falar sobre o Dom Robson Cavalcante, hoje uma pessoa muito, muito, muito especial, assim, para mim, e também creio que para muita gente, e é uma pessoa que vocês precisam conhecer, né? Ele já faleceu, acho que faleceu em 2011, se não me engano. Então, leiam sobre ele. Talvez o Jorge vai dar alguma referência de livro para vocês. Mas, enfim, é uma pessoa extremamente importante para a nossa teologia e, assim, relevante, relevante, muito relevante. Amém. Jorge, obrigado primeiramente por você estar com a gente. Agradecemos muito a tua disposição em meio a tudo isso. Não é fácil para você, mas obrigado mesmo. Deus te abençoe, cara, por isso. Então, pode continuar aí. Tá bom. Bom, gente, muito obrigado a vocês pela confiança, em primeiro lugar. E eu sempre sou muito grato a Deus quando eu conheço novos grupos, novas pessoas. É sempre assim, uma caminhada muito fraterna que a teologia precisa se desenvolver. A teologia sem fraternidade, ela não é nada, absolutamente nada. A teologia é um segmento daqueles e daquelas que se colocaram atrás de Cristo, não na frente. O discípulo nunca vai na frente, ele vem atrás. E quando a gente pensa muito em teologia, a gente certamente vai pensar nas vertentes acadêmicas, nos livros, nas faculdades, seminários, universidades. Mas a gente não pode se esquecer que a teologia começa com um ato, que é com um ato de adoração, comunhão e missão. Jesus chama os seus discípulos, em primeiro lugar, para estarem com ele. E depois os enviou a pregar. É da comunhão que nasce a missão. E a gente não pode se esquecer disso, porque se nós nos esquecermos disso, a gente vai entender que missão é atividade, é aquilo que a igreja faz. E isso pode nos levar a um ativismo desenfreado. E pastores acreditam que quanto mais ocupadas as pessoas estão, tanto mais envolvidas elas estão com a missão. Às vezes isso é um trap, como diz em inglês, e nem sempre é assim. Então, o meu compartilhar com vocês hoje é um compartilhar simples de elementos de uma teologia latino-americana na vida de Dom Robinson, Dom Edward. Olha que nome grande dele, Dom Edward Robinson de Barros Cavalcante. Bonito, né? Dom Edward Robinson de Barros Cavalcante. Ele foi, sem dúvida alguma, um dos maiores expoentes que nós temos no Brasil quando nós falamos da missão integral. Que antigamente, a gente chamava isso, muito antigamente, de holismo, missão holística, que vem de holos, no grego, que significa tudo, todo, completo, integral. E depois esse termo foi evoluindo para chamado de integral, em vez de holismo. Mas, às vezes, você pega ainda o Robson Cavalcante, lá no passado, né, que ele já é falecido, falando de missão holística ou de missão integral. Como vocês já devem ter ouvido falar, na caminhada de vocês, especialmente nesse Brasil polarizado que nós estamos, existe um movimento que gosta de colocar nomes naqueles que fazem parte do movimento da missão integral. Eu normalmente evito falar de teologia da missão integral. Por quê? Porque no seu nascedouro, a missão integral, ela não foi
ela não nasce com o desejo de fazer um arcabouço teológico, como a gente tem, por exemplo, na chamada teologia sistemática, na sistematização da teologia, quando você pega 7 clássicas disciplinas da sistemática, como teontologia, antropologia, cristologia, soterologia, pneumatologia, eclesiologia, escatologia, etc. Por quê? Porque o nosso foco é um foco... vocês podem me interromper, não tem problema, tá bom? Uma questão outra que eu não entendo, porque é chato a gente estar falando uma coisa que você talvez não esteja entendendo o que eu estou falando, né? Eu sou professor e pastor, então eu gosto de deixar as coisas bem claras. O nosso foco foi um foco mais missiológico, ou seja, por isso missão integral. Porque o evangelho que nos foi trazido para o Brasil, e quando a gente faz esse tipo de análise, não é no sentido de machucar ninguém ou de não reconhecer e não honrar. A fé é crítica. A fé é uma fé que se qualifica. E esse é um dos grandes crises que a gente passa no Brasil de hoje polarizado. É uma fé crítica no sentido de qualidade ruim. Qualidade ruim. E para que tenha qualidade, a gente precisa ser crítico. E quando esses pensamentos missionários vieram para o Brasil, eles eram de um contexto, obviamente, diferente do nosso. Especialmente Norte América do Norte e Europa. É óbvio que eles trouxeram o que eles sabiam, eles trouxeram o que eles tinham. E, ao chegar no Brasil, eles tinham uma forte influência, e aqui vamos pisar um pouco em ovos, uma forte influência do fundamentalismo norte-americano. Muito forte. E o fundamentalismo religioso é um câncer na vida da igreja. Ele é um câncer. E o que nós estamos assistindo hoje na polarização do Brasil, dessa igreja chamada evangélica brasileira, é de um fundamentalismo onde a verdade é deles e mais ninguém. E o que eles falam é a verdade. Para eles não existem duas possibilidades de interpretar o mesmo texto da Bíblia. É o do deles, é do jeito deles. Então, quando eles vieram de um contexto fundamentalista muito grande. E aí, o movimento fundamentalista, normalmente ele é separatista. E ao chegar no Brasil, a única coisa que a igreja começou a entender de fato é que missão é salvar a alma. O que importa é salvar a alma do sujeito. E quando você pergunta hoje para a igreja evangélica brasileira, qual é a missão da igreja? Eles vão falar, é salvar a alma. Ainda hoje. Por isso, quando nasce o movimento da missão integral, e eu aqui precisaria de dias para falar isso daí com vocês, nasce no sentido de corrigir uma rota. Qual rota? A rota de que a missão estava sendo, e está ainda no Brasil sendo ensinada de forma parcial, não na integralidade do evangelho. Por isso que essa palavra é importante, o evangelho integral. Olha, a missão surge porque o evangelho é integral. O evangelho é integral por quê? Porque ele se manifesta, especialmente na vida de Jesus, que é o evangelho. O que é o evangelho? O evangelho é Jesus. Simples assim. Ele é a boa notícia. Nós não seguimos um conceito. Nós não seguimos uma
abstração, nós seguimos uma pessoa. Para nós, para nós, verdade é uma pessoa. Eu sou a verdade. Eu não sou um conceito da verdade. Então, nós não seguimos. Claro que nós temos conceitos, e a Bíblia nos dá, mas, acima de tudo, nós seguimos uma pessoa que é indivisível no seu ser, que é completa. E quando o movimento da missão integral veio, ele veio para dizer para nós por quê? Especialmente, desculpa aí, é um pouquinho, está gravado, mas a ideia não é chatear nem machucar ninguém. O movimento dos batistas do sul dos Estados Unidos tiveram muita dificuldade com isso, no sentido de ficar perguntando quem vem primeiro, eu prego o evangelho ou faço ação social? Quem vem primeiro? Bom, Jesus nunca teve essa crise. Os apóstolos nunca tiveram essa crise. Quando ele entra, Jesus, em João capítulo 5, lá naquele hospital horrível, cheio de pavilhões que tinham lá, de gente enferma, ele pergunta para o cara, o que queres que eu te faça? Eu quero ser curado, pô. Não, você vai acreditar em mim ou não vai? Você crê em mim primeiro ou não? Então, Jesus, tenho compaixão dessa multidão. Por que o senhor tem, Jesus? Porque eles estão famintos. Então, onde é que o senhor vai arrumar pão para eles agora? O senhor não vai primeiro dizer para eles se aceitar, para depois o senhor dar o pão para eles? Então, as pessoas ainda não entendem que nós manifestamos o evangelho do reino de Deus por meio de obras e palavras. E isso é indissociável. Indissociável. E eu gosto sempre de frisar dois textos que me são muito caros. O doutorado foi em Lucas e Atos, lá em Pasadena, na Califórnia. Uma das coisas que mais me marca, uma das definições que mais me enche de completude, foram de dois discípulos a caminhos de Emaús, quando eles estavam retornando de Jerusalém, e Jesus havia sido crucificado e morto. E ali diz que um era Cleopas e o outro nome não se tem. Muito possivelmente era um casal, porque quando esconde o nome da mulher na Bíblia era porque era mulher. Interessante. Poderia ser um casal que estava vindo para Jericó. E aí Jesus se põe no meio deles e eles começam a falar. Vocês estão conversando sobre o quê? Jesus pergunta. Eles não reconhecem Jesus. Nós estamos falando... Nós estamos conversando, eles falaram sobre os últimos acontecimentos que tiveram em Jerusalém. Você não abriu o teu Facebook hoje, teu WhatsApp, você não está sabendo o que está acontecendo? Falou, o que está acontecendo? Falou, o que aconteceu com o poderoso, escutem, varão, em obras e palavras. Lucas 24, 19, está na tua Bíblia. 24, 19, que ele é poderoso em obras e palavras. Mas mais do que isso. A definição é tão fantástica, tão completa, que esses dois, assim, diante de Deus e diante de todo o povo. Porque tem gente que é poderoso diante de Deus, mas um fracasso perante as pessoas. E tem gente que é poderosa perante as pessoas, mas um fracasso diante de Deus. Aí está a integridade. Integralidade vem de integridade. Eu não me divido, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. E aí, então, a missão integral veio para nos ensinar que o evangelho do reino de Deus, ele se manifesta em obras e palavras. Tirou as obras do evangelho, acabou com o evangelho. Esse povo que diz a palavra de Deus tem que ser zeloso de boas obras. E é muito interessante também no prólogo da narrativa de Lucas, quando ele escreve para Teófilo, que Teófilo era o Theo mais Filos, esse amigo de Deus, que ele estava em dúvida se Jesus era o caminho. Como tem tanta gente hoje,
É de fato ele o caminho a ser seguido ou tem outro? Ou outros? Eu falei, então, Teófilo, tendo em vista que muitos empreenderam a narrativa coordenada dos fatos que entre nós sucederam, eu também, como testemunha ocular, a mim me pareceu bem escrever para você. Então, Lucas escreve uma tese de doutorado para um cara que estava em dúvida se Jesus Cristo era o caminho. Veja que loucura. Então, quando vocês lerem a narrativa de Lucas, no Evangelho, e a narrativa de Lucas em Atos, que na verdade deveriam ser atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos, não atos dos apóstolos, é aquilo ali, ato do Espírito Santo, por meio dos apóstolos. Porque a gente é muito arrogante e prepotente, a gente pode fazer muita coisa, é atos do Espírito Santo por meio de nós somos instrumentos, sempre, sempre. Quando, então, ele escreve a sua narrativa do Evangelho e a narrativa dos atos do Espírito Santo, por meio dos discípulos, ele diz assim, eu comecei a escrever para você, para que você tenha asfaleia, no grego, é certeza, absoluta certeza desse caminho que você foi introduzido. Vocês sabem o que é que trouxe a certeza para Teófilo? Está ali no prólogo de Lucas, é maravilhoso, maravilhoso. Ele diz assim, eu vou mostrar para você tudo o que Jesus fez e ensinou. Percebe? A gente quer discipular as pessoas, ensinar elas a respeito de Jesus, a gente só ensina conceito. Nós somos ocidentais, nós fomos uma classe de escola bíblica que ensina conceito para o cara. Eu vou mostrar para você o que Jesus fez. Obras. E eu vou mostrar para você a relação das suas obras com as suas falas. Integridade. Então, eu quis fazer esse preâmbulo, é uma introdução, que já está quase acabando a palestra, eu acho. Meu Deus, e nem falei de Robson. Para dizer para vocês, não se assustem com a missão integral. E nem se deixe levar por esses que são maldosos. Isso é maldade. Nós queremos que o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré seja manifestado em obras e palavras na sua totalidade, na sua integralidade. Porque daí é que nós podemos dizer, você é íntegro. Bom, a gente sempre leva integridade para o caráter. Não faço isso com Roma, etc. e tal. Claro que tem não mentais, etc. Mas integridade vem da pessoa que é inteira. E Jesus não pode ser dividido nesse escopo. E aí, então, eu rumo para Recife, quando eu fui estudar no Seminário Presbiteriano do Norte, e ali, normalmente, os seminaristas iam para as igrejas presbiterianas, porque é um seminário presbiteriano. Deus me levou para a Igreja Episcopal Anglicana, em Recife. E ali eu entro em contato com este Dom Robson Cavalcante, que se aproximava dos seus 50 anos de idade, isso em 1984. E ali eu tive o privilégio de tê-lo como professor da escola bíblica, ou o presbiteriano fala escola bíblica dominical, EBD, e ele era professor de história da igreja, casado com Miriam, e aí eu me tornei amigo dele, e fui um dos fundadores, e ele batalhou junto também da Sociedade dos Estudantes de Teologia Evangélica, 7. Depois a minha caminhada migrou para a Fraternidade Teológica Latino-Americana, com os teólogos da América Latina. Eu estava entrando num mundo que eu não tinha ideia do que era aquilo. E quando eu vou entrando nesse mundo, conhecendo Robson, a 7, a Fraternidade Teológica, depois daí os congressos da Visão Nacional de Evangelização da Vinde com Caio Fábio. Robson falou muito nesses encontros. Depois daí eu vou migrando para uns congressos maiores, que é o Congresso de Lausanne, na Suíça, 1974. Se vocês não leram ainda o Pacto de Lausanne, vocês têm que ler. É o documento standard, o documento
chave. Tá fácil, bota aí no Google Pacto de Lausanne em português, já sai lá, especialmente o parágrafo número 5, que fala sobre a missão integral, obras e palavras. Todo esse movimento de Lausanne, Dr. John Stott, vocês já ouviram falar? Dr. John Stott se converteu à missão integral da BU, o conselheiro da Rainha da Inglaterra. Né? Depois daí, eu vou migrando para outros congressos, como o CLAD, na América, convocados pela Fraternidade Teológica, Congresso Latino-Americano de Evangelização. Por graça e misericórdia de Deus, eu tornei o presidente na América Latina da Fraternidade Teológica. Fui presidente do Congresso número 5 em São José, Costa Rica, em 2012. Participei no terceiro grande Congresso de Lausanne, Estado do Cabo, na África do Sul, em 2010. Esses congressos são documentos e documentos que não se acabam nunca. Leiam também o documento, não só do Lausanne I, 74, mas o documento do Lausanne da Cidade do Cabo, 2010. Preciosíssimo, todo um referencial conceitual da missão, em segundo momento, um referencial prático. O Avelardo estava falando que depois vocês querem ter ações práticas. Está aí um documento que, se vocês se debruçarem em cima dele, vocês têm uma trilha para vocês, jovens, para os ministérios, que eles dão toda uma conceituação teológica, missiológica, para depois praxeológica, missiológica, no segundo momento, que é fantástico. Então, a teologia latino-americana, ela vem também para trazer uma ênfase muito forte no que nós chamamos de pastoral. Pastoral. E aí há que se explicar esses termos. Porque quando se fala de pastoral, as pessoas logo pensam em quem? No pastor, ou as igrejas que têm na pastora. Logo vão pensar isso, ou é pastor ou é pastora. Existem dois grandes conceitos de pastoral que vocês precisam entender. O primeiro é um conceito, digamos, mais protestante, tradicional, cuja ênfase está no pastor, neste agente. Aquele que, às vezes, é mandado para um seminário, com imposição de mãos é ordenado, assume uma igreja, essa coisa toda. Então, é o pastor. Então, é a pastoral do pastor. Pastoral do pastor. Claro que toda igreja precisa ter os seus líderes, é bíblico. Eu sou um pastor, ordenado numa igreja presbiteriana. Contudo, a reforma protestante veio tentar quebrar um pouco isso. Um pouco, não muito. Mas não conseguiu, na sua plenitude. Nós não conseguimos até hoje. Que é o quê? O chamado sacerdócio universal de todos os santos, ou de todos os crentes. Porque tanto Lutero, em primeiro lugar, depois Calvino, viram a forte presença do clero na vida da igreja, que é a vocação de um só. Quer dizer, quem é que é vocacionado na igreja? É o pastor, você não é. Então, a vocação fica nas mãos de alguns e o povo faz o quê? Tem até um livro, depois eu preciso até escrever para vocês aí no chat para falar, que é difícil, é Frank Tilipa. Antigo, Frank Tilipa. Que é Unleashing the Church. Libertando a igreja. De quem? Do clero. Porque o que faz a igreja não ser igreja é quando você não assume o teu sacerdócio. E isso fica nas mãos de alguns. E a igreja paga essa pessoa para ela fazer o que ela tem que fazer. Então, uma das vertentes da pastoral
é que ela está centralizada no clero. Mas um outro elemento da pastoral, especialmente na América Latina, e esta de tradição um pouco mais católica, e não se assustem com isso, que o termo pastoral, para eles, é como missão, que é a ação pastoral da igreja no mundo. É a ação pastoral da igreja no mundo. Então, existem dois grandes momentos falando aqui. A pastoral de um ou a pastoral de todos. E na América Latina, nós precisamos continuar ainda ensinando à igreja que toda a igreja, você que está aqui, toda a igreja, ela é uma comunidade pastoral. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, ou está muito longe. Eu estou muito teológico, gente. Está claro? Toda igreja é uma comunidade pastoral. Por quê? Porque a igreja é uma comunidade do cuidado. Ela não é uma comunidade do business. É do cuidado. A palavra alelon, se você nunca fez esse estudo na Bíblia, você vai ficar surpreso. Alelon no grego, uns aos outros. É inacreditável o ministério do alelon. Quando você vai visitar alguém, levar um socorro para alguém, vai no hospital, passou no supermercado, lembrou que alguém está precisando de uma cesta básica. Você está fazendo o quê? Você está exercendo o seu ministério pastoral. Ministério não no sentido ordenado, de mãos, mas ministério, como diz no grego, de diaconia, de serviço. Você está desenvolvendo um serviço pastoral, de cuidado pastoral. Se toda a igreja entendesse que todos se cuidam mutuamente, e não só dos domésticos da fé, especialmente, mas não preferencialmente, diz a Bíblia. Se nós aprendêssemos a cuidar mais das pessoas, nós talvez nem precisássemos dizer: aceita Jesus Cristo como teu eterno e suficiente Salvador. Claro que isso é uma provocação. Claro que isso é uma provocação. Mas quando nós cuidamos uns dos outros, isso já é em si um ato da manifestação do Evangelho na vida das pessoas. Então nós precisamos entender que a pastoral, ela está a serviço da vida. E é isso que a gente tenta ensinar na América Latina. E eu quero, então, trazer para vocês alguns elementos da pastoral de Robson Cavalcante, porque são elementos da América Latina. Eu tinha que fazer esse preâmbulo. A primeira característica que eu vejo na pastoral em Robson Cavalcante, e eu já não preciso falar mais muito, é uma pastoral integral. Essa é a primeira. É uma pastoral integral. Ou seja, que olha para o ser humano como um todo, na sua totalidade. Ele assim diz, eu vou citar alguns textos dele, para vocês entenderem, escutarem um pouquinho o Robson. Ele diz que, na sua reflexão sobre a missão integral da igreja, ele fala de alguns desafios. E ele fala: para esses cristãos, estamos presenciando uma lamentável divisão e fraccionamento do todo da mensagem evangélica. Olha aqui, ó, a crítica. Uma parcialidade da missão da igreja que nem é fiel às Escrituras e nem ao Senhor Jesus Cristo. O que nos resta fazer é superar essas controvérsias e procurar restaurar a unidade, a amplitude. Vai vendo as palavras. A totalidade, a integralidade da missão da igreja. Que não é isso ou aquilo, mas isso e aquilo.
corpo, mente, alma, aqui e ali, aquém e além, matéria e corpo, indivíduo e sociedade, toda a criação, sob todo o seu amor, para com todos os valores do reino de Deus. Isso é lindo. Isso é lindo. Por exemplo, hoje, quando foi hoje ou ontem, está celebrando o dia, né, da verde, né, o dia da consciência. Cadê a ecologia na vida da igreja? Que igrejas você conhece que vão para a rua e vão falar por amor à criação de Deus, restauração? Nós somos igreja, pastor. Não, mas é por isso mesmo que eu estou falando. As pessoas acham que a missão de cuidar da natureza é de uma secretaria do meio ambiente da cidade. Isso é vocação nossa, isso é mandato cultural. Mas por que não se fala essas coisas? Não, porque a gente quer salvar a alma. Então, a Robson, na sua proposta, ele diz assim, eu estou citando ele, abre aspas, tem a ver com a salvação integral, e ele colocou entre parênteses, com H maiúsculo, holística, do seu povo e por meio dele. Olha que coisa linda. Com o bem-estar integral do mundo. Porque dizer teologia deve estar a serviço da missão da igreja, e não o contrário. Teologia tem que estar a serviço da missão da igreja. Ou seja, o primeiro elemento que eu vejo na pastoral em Rosa é a pastoral que expressa uma teologia da vida. Na vida. Apesar das muitas críticas, sempre todo mundo tem, de todo mundo, mas Calvino foi um grande humanista. Um grande humanista. Ele entrou em Genebra numa pocilga, uma casa de prostituição, uma miséria, com pragas, peste bubônica, tudo que você podia imaginar. Vai ver o que é Genebra hoje. Porque ele quis trazer dignidade para a vida, para as pessoas. E isso inclui temas como a sexualidade, o lazer, a cultura, política, o compromisso cristão com a polis. Que compromisso você tem com a cidade? Com a polis, a ecologia. Né? Então, ele termina essa parte da pastoral integral para o ser humano como um todo, dizendo o que, chamando Robson de novo, que ele assim profetizou. Carecemos, enfim, de reflexões teológicas que tomem como tema a vida. O ser humano concrete suas relações, buscando compreender a Deus, compreender a vontade de Deus. Presença como sal e luz. Presença com diferença. Presença com influência. Presença com os valores do reino de Deus. Pois bem, até aqui tudo bem, pessoal? Ou está cansado? Vocês estão meio cansados já? Tá? Tudo em paz? Tranquilo, tranquilo. Tá bem de boa. Muito bom, obrigado. Tá bom. Segundo elemento da pastoral, não só em Robson, mas eu estou trazendo a pastoral latino-americana e aplicando a ele. É a contextual. Pastoral contextual. Também poderíamos conversar por horas sobre esse assunto. Por que contextual? Porque o contexto impõe agenda. Qual é a agenda da pastoral? O contexto. Porque a pastoral, enquanto ação cobeligerante da igreja como um todo, acontece onde? Onde você está. Nas situações concretas da vida. Sem contexto, a pastoral não sai do texto. Não sai da abstração, da reflexão, longe da vida, sem o toque diferenciado, que no meio de uma aglomeração de gente,
diz assim: alguém me tocou. Por que o senhor está falando que alguém te tocou? Falou, porque de mim saiu poder. É ali que acontece. A vida acontece onde as pessoas estão. Então, a pastoral, que não tem o seu contexto, é um pretexto para usar o povo como uma engrenagem, muitas vezes, de um sistema perverso que usa as pessoas da igreja para suas promoções pessoais. É no contexto que a gente sente o cheiro das pessoas, o sotaque delas. Nunca se esqueçam, jamais, que Jesus não era apenas Jesus. Ele era Jesus de Nazaré. Ah, como eu gostaria que vocês pudessem ter um tempo comigo, qualquer outro dia, para a gente estudar Jesus só em Nazaré. Ou melhor, na Galileia, porque Nazaré é uma cidade da região da Galileia. Como eu gostaria de passear com vocês, com o Galileu. Com o Galileu. Porque foi ali que ele começou o ministério dele. E Jesus não começou o ministério dele em Jerusalém. Jesus começou o ministério dele entre os pobres, nas margens, entre os desgraçados, entre os sempre desprezados, os tomados. Galileia dos gentios. E o profeta diz que aquilo lá só chamava de uma coisa: região, sombra e morte. É ali que rompeu a vida. Não dá para viver a vida sem Galileia, gente. Quem vive a vida sem a Galileia é insensível, desumano. Vê, olha, mas não enxerga. Ouve, mas não escuta. É ali que você vai ter que dizer: de mim saiu o poder. E essa pastoral contextual mostra para nós, em Robinson, que nós nos relacionamos com gente de carne e osso, com seus almas. Ele falou um negócio, eu vou citar ele para vocês. Ele falou da síndrome do justo veríssimo. Não sei se vocês já ouviram falar desse negócio. Síndrome do justo veríssimo. Que ele fala que se refere aos cristãos alérgicos à pobreza. E vem dizer que é comunista, socialista, o raio que o parta. Se você lê Lucas, eu sou apaixonado por Lucas. Apaixonado por Lucas. Ninguém mais do que Lucas falou de mulher do que ele. Nenhum dos outros evangelistas falou mais do que a mulher do que Lucas. Para cada personagem masculino, ele introduziu um personagem feminino em seguida. Talvez você nunca tenha visto. Está no evangelho seu, esse que você lê. Ninguém falou mais do Espírito Santo do que Lucas. E ninguém falou mais do que o pobre. Ninguém do que Lucas. Para Mateus era meio de espírito, para Lucas era pobre, miserável, destituído. E ele fala, Robson, dessa síndrome do justo veríssimo que se refere aos cristãos alérgicos à pobreza. Abre aspas. Registramos tristemente a forte presença hoje na classe média evangélica brasileira de uma síndrome de justo veríssimo. Raiva de pobres. São sujos, mal educados e violentos. Raiva de greve, temor de mudança, satisfação em participar como sócios minoritários das elites na iniquidade do nosso modelo econômico. Estão cooptados ou de cabeça feita. Alguns já estão fazendo parte das elites mesmos. Diz ele, não poderão, porém, desmentir a seriedade de dados. Ele cita alguns dados aqui.
Nós vivemos num país extremamente desigual e injusto. Já temos 15 milhões de pessoas sem emprego hoje. Vamos chegar daqui a alguns dias a 500 mil mortos pelo Covid. E aí, quando você fala de justiça, contra a corrupção, os valores do reino, já se quer falar de partidos políticos e coisas do tipo. Isso é o evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. A palavra de Deus diz que Deus ama a justiça. Eu amo a justiça. Então, como que nós iremos pensar em ser, em fazer o que Jesus disse que a gente deve fazer, que a gente deve buscar em primeiro lugar? O reino de Deus, mas miseravelmente alguém coloca um ponto ali, achando que o reino de Deus não tem nada a ver com justiça. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, Mateus 6,33, e a sua justiça. Isso não é um adereço. Um reino sem justiça não é reino. E essa justiça vai acontecer nos contextos onde você está, onde eu estou. Porque aí eu parto para a terceira aplicação da pastoral de Robson, que é muito importante. Primeira é para o ser humano como um todo, eu já falei, integral. A segunda é uma pastoral que ela é exercida e nasce onde você está, no seu contexto. É ali que Deus te colocou, é ali que a planta do teu pé vai frutificar, é lá. Você não precisa da autorização do seu pastor para visitar uma pessoa doente. Aliás, se alguém precisar disso, não é pastor. Agora, em terceiro lugar, eu trago uma pastoral pública. Pública. Por quê? Porque a igreja é a agência pública de Deus. Não é privada. Tem gente que acha que a igreja é essa coisa que tem CPF, CNPJ, uma cruz pendurada, uma instalação física, que chama aquilo de igreja. Não, aquilo lá até em inglês fala, é uma facility, uma facilidade para a gente. Uma facilidade para a gente. A igreja é pública. A igreja não é privada. Se ela for privada, ela é uma Ku Klux Klan. Ela é pública. O reino de Deus é um reino público. A tua fé é pública. O que tem matado a igreja é que a nossa fé é privada. Esse é um tema. Esse é um tema para todos nós. Nós não somos luz da igreja. Nós somos luz do mundo. E é tão público, que não tem nem como esconder. Mas como é privado, a gente esconde lá no cantinho. Nós somos sal da terra. Um ilumina as trevas e o outro evita o apodrecimento da corrupção da sociedade, porque o sal faz preservar. Jesus insistiu para nós, mas a gente não entendeu. E não continua entendendo. Ele insistiu para dizer para nós que nós somos. Vós sois meus discípulos. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Sabe por que ele insistiu nisso? Porque a nossa construção identitária em Cristo tem a ver com o nosso ser. Pensa num avião. Pensa num avião. Você está sentado no banco do avião, no corpo do avião. Aquilo é o nosso ser. Ali. As pessoas estão ali. Aquilo é o que nós somos, nosso processo identitário. Vós sois de Cristo. Uma asa do avião que tem um combustível, porque eu sou, eu digo o testemunho.
Eu falo o testemunho, proclamo, querigma, o testemunho. Porque eu faço o testemunho, obras. Então, ninguém faz o que não é. E ninguém diz o que não é. Aqui está uma das chaves maravilhosas dessa integralidade. O que você é, mesmo que tenha um sotaque, mas você é. Ah, você estava com ele. Não, não conheço ele, não, disse Pedro. Então, onde que a missão acontece, gente boa? Onde que a missão acontece? No Ágora, na praça pública, na universidade, no trânsito, nos meus relacionamentos. Se nós tirarmos o caráter público da fé, nós estamos privatizando e chamando um grupo de pessoas, entendendo que aquilo é a igreja. Então, essa é a terceira característica. Para ir terminando, que eu já falei tanto, nossa, quase 1 hora, meu Deus do céu. Eu queria falar de uma coisa especialmente forte na América Latina, mas para os nossos dias atuais. Vocês estão percebendo como, apesar de ser uma coisa antiga, é muito atual ou não? Vocês percebem a atualidade ou não disso? Ou está longe para vocês? Está muito lá? Pastoral da Esperança. Pastoral da Esperança. Essa é uma quarta perspectiva que eu vejo na América Latina e vejo em Robson Cavalcante. Ele escreveu um livro, como o Abelardo pediu, Igreja, o País e o Mundo. Eu tenho 2 livros deles aqui em PDF, não sei se seria legal mandar para vocês quiserem ver depois. Igreja, o País e o Mundo. A Pastoral da Esperança, esperança não vem de esperar, no sentido passivo. Esperança vem de esperançar, no sentido ativo. Que são pessoas, como eu e você, que ainda creem. Pessoas, abre aspas, como diz o Robson Cavalcante, que não conseguem ser solidárias, nem desenvolver esperança aos que sofrem, desenvolver um sonho de um mundo novo, uma reafirmação da providência de Deus. Ele escreveu essa frase em 2000, quando ele diz que a crise das utopias globais e dos paradigmas da modernidade, muitos já estão tomados pela apatia, tentados pela cooptação ou pela alienação. É fácil ser um cristão alienado. Quando nos cabe reescrever os projetos, construir a história, desenvolver a esperança, a opressão dos privilegiados não mudou. Então, eu sou um arauto, não da desgraça. Uma das coisas que muito me marca em Robson Cavalcante é que ele, em todas as suas homilias, em todas as suas pregações, em suas falas, ele nunca terminou com a desgraça. Ele sempre tinha uma palavra de encorajamento, de esperança. É possível. E ampliar os horizontes. Ele diz, fomentar pelo espírito um santo inconformismo. Ele amava essa palavra. Um santo inconformismo. Gente, eu me sinto irrequieto, inconformado. Fui caminhar com a minha esposa e ficava pensando, meu Deus, como é que a gente faz para salvar o mundo? Como que a gente faz? Aí olha para um lado, tinha um travesseiro jogado no mato e uma garrafa da Heineken.
A desgraça aí, ó. Fazendo caminhada, você vê um travesseiro jogado no mato ali e uma garrafa de cerveja no chão, e eu quero mudar o mundo. Organizar os inconformados, desenvolver os sonhos, as esperanças, as possibilidades a partir de um Deus que ouve o clamor do povo e intervém. Eis a tarefa da igreja nesses anos cinzentos. Ele escreveu isso em 2000. Então, ele era um teólogo da esperança, por uma pastoral do inconformismo que estavam aí. Mas ele faz uma crítica pesada, que nem todos os cristãos estão conscientes do estado do mundo e das profundas mudanças em que passa a civilização. Isso tem nome, né? Alienação. Alguns estão conscientes, porém perplexos, desorientados, apáticos, desesperançados. Outros conscientes ou não. E olha que pancada na minha cabeça, na tua de todos nós. E já se mundanizaram. Já aderiram ao espírito da época, o Sitzenleben, as ideias práticas do novo tempo. E por fim, para terminar aqui, acho que já deu, eu falo da última característica dessa pastoral na América Latina. Uma pastoral eclesial profética. Uma pastoral eclesial profética. Quando eu falo de pastoral eclesial, é aquela que eu falei lá no começo, de todo o povo de Deus. Toda a igreja é uma comunidade pastoral eclesial. E além de sermos arautos da esperança, nós somos profetas. Nós temos uma palavra a trazer. E ele pregou em várias ordenações pastorais. E em uma das ordenações pastorais, ele falando para dessas pessoas, no contexto, obviamente, da igreja anglicana, ele fala o seguinte, abre aspas, somos chamados a proclamar o evangelho e a viver o evangelho a uma humanidade que, pela primeira vez, em sua multimilenar história, consegue ameaçar a sua própria sobrevivência, a desse planeta que é o nosso lar. Mais do que nunca, a natureza geme por sua redenção. De guardiões a continuadores da obra da criação, o ser humano tem se tornado seu agressor. E para esse ecopecado, a palavra profética do povo de Deus deve se fazer ouvir, em defesa da integridade da criação. E vou citar só mais uma frase dele, que ele diz, a fome, a miséria, a ignorância, a violência, a desonestidade, a justiça continuam a ser pecados nacionais, enquanto a multidão dos que creem vai se mundanizando, corrompido e pelo poder. E onde está o povo de Deus com a sua consciência moral da nação? Povo de Deus desobediente por uma fragmentação escandalosa, dilacerando o corpo de Cristo sobre a passividade fatalista dos nossos olhares. Pois bem, eu tive o desprazer, porque era o presidente da Fraternidade Teológica Latino-Americana, a escrever um e-mail comunicando que no dia 27 de fevereiro de 2012, melhor dizendo, na noite anterior, aconteceu no dia 26 de 2012, dentro da sua própria casa, no Jardim Fragoso, cidade de Olinda, Pernambuco, quando acordamos no dia 27, com a devastadora notícia de que ele havia sido esfaqueado pelo seu próprio filho adotivo, como também a sua esposa, e foram encontrados praticamente mortos. Nos deixou esse arauto nessa maneira tão trágica, difícil de entender, mas de um legado que ficará para sempre na nossa caminhada, na nossa história do bispo Dom Eduardo Robson de Barros Cavalcante,
e o seu legado, espero que aqueçam vocês no dia de hoje, na sua caminhada, e que, de alguma maneira, vocês se sintam encorajados a serem discípulas e discípulos de Jesus Cristo de Nazaré, em dias tão turvos, tão, às vezes, com vontade de jogar toalha, de uma igreja evangélica esfacelada, sem identidade, de uma perda de sentido. Mas o que me faz ficar firme e forte, como professor de teologia, fundador de uma instituição teológica, pastor, servo, o que mais me basta é isso, servo do Altíssimo. É que a missão não é minha, nem da Igreja do Prado, nem de nenhum de vocês que está aqui entre nós hoje, ou que porventura possa ouvir isso em algum outro momento. A missão não é tua. A missão é de Deus. E é isso que nós, missiólogos, chamamos de missio Dei. A missão é de Deus. Não é tua. Então quer dizer que eu não preciso fazer nada. Aí que está o engano e o equívoco. O que nós somos da missão? Agentes. Instrumentos. Canais. A missão é de Deus. Chris Wright, discípulo de John Stott, tem 2 livros desse tamanho, cada um, gordão, assim. A missão de Deus e o segundo, a missão do povo de Deus. Porque está correto. A missão vem de Deus e, como consequência, se torna a missão que o povo de Deus vai instrumentalizar. Preste atenção nessa coisa que está memorizada na minha cabeça. Essa frase dele, que é paradigmática. Pode ser jogo de palavras. Você vai perceber que pode ser um joguinho de palavras, mas é paradigma. E com isso termino. Não é, diz ele, que a igreja tem uma missão para Deus no mundo. Você fala, não. É o contrário. Mas é que Deus tem uma igreja para a sua missão no mundo. Dá para entender a diferença, não? Ou não? Ou é jogo de palavras? Não é que a igreja tem uma missão para Deus. A missão não nasceu com a igreja. Ela é serva da missão. É o contrário, é Deus que tem uma igreja para a sua missão no mundo. E se ela não quiser ser? Jesus diz que o sol será pisado. E as carruagens passarão por cima. E servirá apenas de pavimentação para os outros pisarem. Então, nunca desista. Nunca desista. Porque se a missão é de Deus, ele vai levar a cabo. O ponto não é se ele vai levar a cabo ou se ele não vai levar, porque o reino é dele. A questão é outra. É se ele pode ou não contar com a gente. Esse é o ponto. Mas também, ele é todo soberano, porque ele pode fazer as pedras clamarem. Mas não foi para isso que ele fez a igreja. Então, não desistam, gente. Dias difíceis. Tem horas que o que eu quero menos escutar são os noticiários. Abrir esse Facebook, que é um palanque de iniquidade entre crentes. Porque quem me segue é crente. Mas
quando eu olho para Jesus e para esse homem que andou entre nós, com toda essa simplicidade e profundidade ao mesmo tempo, ele só veio no mundo porque Deus tinha uma missão. Vocês sabiam que a missão de Jesus não era dele? Era de Deus. Porque Deus amou o mundo. Que deu o seu filho. Então não desista. Continue crendo. É por meio de você, da sua comunidade de fé, Ministério dos Jovens, que vocês vão conseguir entender e sinalizar um novo caminho para a vida das pessoas, para uma pastoral. Vocês se lembram aí os 5 pontos? Que tem que olhar para o ser humano como um todo, que a gente falou. Pastoral agora não do pastor, sua, enquanto ação cristã sua no mundo, pública. Uma pastoral que é contextual, que vocês vão ter que entender as realidades das pessoas. Não é isso que eu disse? Mas também uma pastoral o quê? Quem se lembra aí para dar a chance que você anotou aí? Pastoral da Esperança e Pastoral Pública. Eclesial. Ah, pública? Pública. Se ela está no contexto é porque ela é pública. Não é isso? Ah, tá. Isso, sim. Se ela é pública, ela não é privada, ela tem que trazer esperança para todo mundo. Olha que lindo. E, ao mesmo tempo, se ela vai trazendo esperança para todo mundo, então se torna uma pastoral que tem uma palavra a ser dada, que tem uma voz a ser proferida, e essa voz é profética. Então, que privilégio estar aqui com vocês. E desculpa, acho que eu passei muito mais do tempo que vocês gostariam de ter dado por mim. Mas se quiser fazer alguma pergunta, alguma crítica, não concordo com isso, estamos entre irmãos e irmãs. Jorge, muito obrigado. Foi riquíssimo, riquíssimo. Eu tenho um pedido só, se você puder compartilhar os 2 livros que você falou que tinha em PDF, depois eu repasso para eles, Tá. que vai ser muito bom. E outra que eu gostei de uma frase que você falou, que dessa pastoral que sente o cheiro das pessoas, que se relaciona, né? Que eu lembro de uma pregação que eu escutei uma vez, acho que foi do Bebeto, que ele falava que Jesus fedia, que ele andava no meio das pessoas e as pessoas iam conhecer você, e eu senti esse cheiro de Jesus, né? Que era um cheiro de pessoas, um cheiro de que tinha relacionamento entre um e outro, né? E isso eu acho muito rico, assim, porque Jesus não foi um simples teólogo, ele foi um cara que colocou o pé na lama, né? E estava lá no meio das pessoas. E não, por isso que é muito importante o que você falou, que não dá para desmembrar uma coisa da outra, né? De fé e obras. E um desejo muito grande que eu tenho, assim, futuramente, a gente pode estar falando também sobre essa questão de fé e política, que é muito importante entender essa relação de fé e política hoje, né? Entender que nós não somos alheio à política, mas a política de uma maneira certa, de uma ótica certa, né? Que é um livro dele, um livro do Robson, um dos primeiros e fantásticos livros dele, chamado Cristianismo e Política. E política. Muito aí legal. não é no sentido aí política partidária, mas partidária. Ele faz toda uma leitura do Antigo Testamento, do movimento político no Antigo Testamento, muito interessante. Dos reis, ou seja, da polis, né? Da polis. Alguém tem uma pergunta? O Ademir está com a gente, o Ademir também se formou na FTSA. O Ademir aí... não tinha te visto aí, Ademir. Agora acho que você abriu a câmera que eu te vi. Que bom, que bom. Tiveram algumas pessoas aqui que mandaram no chat, só para replicar aqui nossos sentimentos. Então, falaram muito bom mesmo. Obrigada, Jorge. O Pedro também mandou muito bom.
A Martina também, Gabi, as meninas ali, as cunhadas. Ah, que legal, que E, legal. e Jorge, assim, eu queria agradecer de coração, porque você disponibilizou do seu tempo, do seu conhecimento aí para compartilhar com o nosso pequeno grupo aqui. E eu acho que a gente perde, às vezes, a noção dos privilégios que a gente tem, né? De poder te ouvir, por exemplo, de poder se reunir como grupo, de ter a liberdade de discutir esse tipo de coisa. E eu achei muito legal algumas coisas que você falou, mas uma delas me lembrou uma conversa que a gente teve agora na hora do almoço, que a gente almoçou com os amigos dos meus pais que moram na Espanha. E eles se aposentaram, foram morar lá, porque ele é espanhol, e eles estavam comentando como é difícil esse isolamento, assim, que o pessoal está vivendo e a relação dos espanhóis com o cristianismo. Então, quando você fala de Deus, diz que é tipo assim, mia total a conversa. Tipo, você está falando de qualquer coisa. Aqui no Brasil, a gente às vezes comenta de Deus, e por mais que não seja uma roda cristã, tipo, mesmo que não seja. Passa batido, assim, é uma coisa que culturalmente a gente aceita. E lá diz que todo Uhum. mundo fica, tipo, desconfortável, assim, tipo, dá um gelo. Então, para eles, eles falaram que dão essa estranheza, porque como é difícil de se aproximar e muito mais difícil de compartilhar a fé deles. E aí, bom, daí a gente estava conversando sobre o movimento de igreja que tem lá, e eles estavam comentando que a maioria das igrejas evangélicas são de imigrantes, né, principalmente latino-americanos, É mas isso aí. mas que existe algum envolvimento dos espanhóis, porque muitos latinos-americanos foram trabalhar lá de doméstico, de tipo, para trabalhar de doméstica, para trabalhar em serviço pesado, e os espanhóis começaram a ficar muito impressionados com a atitude desses funcionários, né, que estão fazendo tarefas que os europeus não estão querendo fazer. E aí eu tava pensando, eu falava, cara, que doido, né? Tipo, por isso que é plano de Deus, porque quando você ia falar que a Espanha ia poder ser de alguma forma, eu ia poder retomar a fé de alguma forma através de imigrantes, que muitas vezes foram ilegais, mas que dessa forma estão tocando os espanhóis. Mas eu acho que como é interessante a gente ter essa perspectiva de que o plano é dele, de que é ele que está fazendo o marco na história, e essa nossa posição de privilégio mesmo, de poder de alguma forma fazer parte disso tudo, né? E aí você comentou uma outra coisa também que me chama muita atenção, espero não esquecer essa frase, até anotei aqui, mas você falou organizar os inconformados. E a gente é um grupo aqui que está sendo representado por poucas pessoas hoje, infelizmente, acho que está todo mundo assim bem N questões, mas não puderam, muitas pessoas não puderam participar, mas a gente é um grupo de inconformados, né? A gente sente muito disso, Graças a Deus. a gente quer fazer alguma coisa, né? A gente é uma geração que quer se envolver com o cristianismo de uma forma ativa. E então, mas eu falei demais, nada a ver, só que só me senti tocada pelo que você falou, e eu acho que é legal a gente ter essa perspectiva de que como Deus age na história e esse privilégio que a gente tem de alguma forma É, fazer parte disso. que bacana o seu testemunho. Você toca num tema, assim, muito desafiador no globo, no mundo hoje, que é a questão dos refugiados e da imigração. Hoje na missiologia, a gente chama isso de diáspora. Diáspora, que é aquele movimento primeiro que se deu quando os judeus foram exilados na Babilônia por 70 anos, 560 a.C. E, e lá eles foram viver a diáspora. E Pedro, você se lembra que Pedro, o apóstolo, ele foi pastor na diáspora, na dispersão. Né? Isso, é bonito, depois de uma reflexão minha, assim, meio que teológica, latino-americana, você pegar o conceito e já aplicar o conceito. É bonito isso. Porque o movimento é de Deus. E Leslie Newbigin diz que é um missiólogo, foi indiano,
Ele diz assim que não há participação em Cristo sem participação na sua missão. Ninguém pode dizer assim, eu estou em Cristo, mas não participo de que Cristo participa. Isso tem a ver com a missão. Participar na missão de Deus é participar naquilo que Cristo participa. Porque a gente pensa que missão é aquilo que eu faço. Eu é que vou lá, eu é que estou fazendo. Não, você está participando daquilo que Deus já começou. Você está participando daquilo que Deus já começou. E o que vai salvar, do ponto de vista da fé de um cristianismo vivo, autêntico, a Europa e os Estados Unidos são os imigrantes. A não ser que, na economia de Deus, ele tenha um plano, outro que a gente ainda não viu, para revitalizar a Europa e os Estados Unidos do ponto de vista da fé. Quando você fecha a régua nos Estados Unidos todo ano, vamos contar os salvos e os perdidos. A igreja norte-americana só não fecha no vermelho por causa dos latinos, dos asiáticos e dos imigrantes, de forma geral, e dos refugiados que vão para lá. A igreja latino-americana hoje nos Estados Unidos, você sabe quantos latino-americanos tem hoje dentro dos Estados Unidos? 50 milhões. Eles é que estão levando o evangelho para lá. E isso é uma subversão. Uma subversão. Então, esses movimentos de Deus na história são movimentos para que ele mesmo se torne conhecido. Então, é isso que está acontecendo na Europa hoje. Muitos desses africanos que estão cruzando, vai para a Itália, vai para lá, são irmãos nossos em Cristo Jesus. E a gente tem a tendência a dizer assim, esses vagabundos estão vindo daqui, vão tomar meu trabalho. É que a gente não tem a visão que Deus tem para as coisas. Né? Mas você está tocando num assunto fantástico, que é a questão da missão da diáspora. E Deus está fazendo coisa, e a gente tem que perceber. Agora, mais do que isso, sabe qual é um grande desafio? É ver Deus fazendo aí do teu lado. Aí nessas comunidades carentes das cidades de vocês, sabe? Então, não fiquem com muito drama. O que é que vocês vão fazer? Não fiquem com muito drama com isso. A gente vai fazer isso, vai cuidar de criança, vai trabalhar com universitário, vai fazer. Eu sei que a gente fica, eu sou pastor. A gente fica. Onde que a gente vai se envolver no meio do caos, da desgraça, e a gente começa por onde? Façam. O reino dos céus. Aqui compararei o reino. Mateus 13, as parábolas do reino. Aqui compararei. A que mais me deixa fascinado é a parábola do grão da mostarda. É a parábola do grão da mostarda. Um dia eu quero que vocês façam uma dinâmica. Vão lá no Mercadão, compre mostarda, sementinha, amarelinha, bem pequenininha, e façam uma dinâmica com 15, 30 jovens. E passem um grãozinho para todo mundo para chegar no último. Vai cair no meio do caminho. Alguém vai derrubar. A parábola do grão de mostarda, para vocês que são um movimento, pequenos começos, resultados surpreendentes. Se você nunca viu, termina essa nossa fala aqui, coloca aí no Google imagens, mostardeira. Você vai ver o tamanho da árvore que é. Mas ela é tão grande que você fala assim, impossível que aquela sementinha dá uma árvore desse tamanho a ponto das aves dos céus virem se aninharem. O reino de Deus é assim, não importa o que vocês vão começar a fazer, façam. Porque quando essa mostarda cair, essa árvore precisa ser plantada, um vem, outro chega, outro pássaro, e aquilo vai tomando um corpo, e daqui a pouco vocês têm uma expressão de um ministério que está fazendo diferença na cidade. Show, Jorge. Obrigada. Você leva não sei se é seu sobrenome, Padilha.
É seu sobrenome esse? É o do meu pai, mas Ah, é do seu pai, né? não Mas é tem sobrenome. um dos maiores teólogos que acabou de falecer esses dias, né? Dom Sim. René Padilha, grande amigo de caminhada. Que nome. Não Grande sei se alguém René. quer falar mais alguma coisa, gente boa, ou perguntar, fique à vontade. Alguém? Tá bom, Avelar. Então eu me coloco à disposição de vocês, viu? Um outro momento, um bate-papo, não precisa ser uma palestra, pode ser só estarmos juntos de novo. Vou mandar para você o que eu tenho aí dos livros do Robson Cavalcante. Tenho também alguns livrinhos aí que eu escrevi na minha história, na minha caminhada, e alguns textos. Eu tenho um livro que virou um guia prático de missão integral. É bem gordinho, mas bem prático, usei uma metodologia ver, julgar e agir. Acho que fica legal também se vocês pegarem, estudarem esse material. Enfim, são textos que estão aí à disposição de vocês, viu? Pelo Muito tempo, pelo obrigado. carinho. Senti honrado de estar aqui Desculpa. com vocês. Amém. Obrigado a você. Eu quero muito esse material, se você puder passar, e puder passar referências também de livros, porque a gente passa adquirindo. Eu fiquei muito curioso numa frase que você falou, ou de que você se dispôs também a estar falando sobre Jesus de Nazaré. Fiquei muito tocado em saber sobre essa questão de ver Jesus assim no cotidiano, né? Na cidade dele, a partir da cidade dele. Fiquei muito legal. Se a gente combinar alguma coisa futuramente sobre isso daí, se você tiver disposição de estar com a gente, seria Claro, excelente. claro. Podemos conversar aqui um dia, se vocês quiserem, sobre as geografias do ministério de Jesus, começando na Galileia, Samaria, Judéia, cuja capital é Jerusalém. E Atos dos Apóstolos inverte. Começa em Jerusalém, Judéia, Samaria e Roma. Só cidade. Cara, vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Podemos fazer esse tour. Uhum. Legal, eu vou conversar contigo sobre isso. Você estava falando aí, eu lembrei que eu tenho esse livro aqui, ó, que é muito bom. Parábolas. Ele é Kenneth Bailey, isso. Sobre a ótica do Oriente Médio. Ele fala coisas assim surpreendentes, assim, que a gente não pega lendo o livro, lendo os evangelhos e tal. Muito bom. Esse é uma Jorge, muito bom. Jorge, mais uma vez, grato pela tua disposição, pelo teu tempo aí. Obrigado. Fica com Deus e boa recuperação aí da Covid, você e sua esposa, né? E que Deus te dê mais força e energia aí para superar esse desafio aí. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela atenção, por ficarem me ouvindo. E o que vocês fizeram hoje aqui, mesmo que vocês não estivessem falando, mas para mim é muito representativo. É muito representativo saber que existem pessoas como vocês, na flor da idade, na juventude, e que estão dispostas e disponíveis para fazer esses tipos de reflexões. E isso para nós traz esperança. Para nós que já estamos na lida teológica, ensinando, ver movimentos igual de vocês. Gente, isso é fantástico. E botem na cabeça, minha última fala agora literalmente é essa. A renovação nunca vem do centro. A renovação sempre vem da periferia. É da periferia que vem a renovação da nossa fé. Enquanto o nosso coração estiver na borda, na divisa, na periferia, como esse Galileu, é dali que vem a renovação. A renovação não começou em Jerusalém. Começou lá na periferia. Eu estou dizendo isso porque às vezes você fala assim, será? Vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer. Então, quando eu vejo esse tipo de movimento, esse tipo de ação, eu falo, Deus está nisso. Deus abençoe vocês. Amém. Só quero te parabenizar também pela FTSA, que é uma faculdade fenomenal, fantástica. Estou amando muito concluir teologia lá e, cara, eu indico para todo mundo.
E é muito centrada, muito orgânica. Eu amo, assim, estudar, mesmo que seja, assim, de forma online, mas é riquíssima, assim, a experiência. E trago um dia aqui para vocês, vocês vão ficar, cuidado, porque o que vocês trouxerem vão ficar estragado. Tragam o Jonathan Menezes. Professor Jonathan Menezes. Se tem um cara no campo da espiritualidade no Brasil, espiritualidade humana, ele acabou de escrever um livro agora sobre os livros dele na área de espiritualidade, sobre a prática do bem. Meu Deus do céu, que loucura que é o livro dele, cara. Acabou de publicar pela Recriar. Então, tragam o Jonathan Menezes, intelectual, piedoso, humilde, simples, crente, um professor de alto nível. Foi meu adolescente na igreja quando ele tinha 13 anos de idade, discípulo nosso. Então, tragam o Jonathan Menezes. Pode convidar, diga que fui eu que pedi para ele aceitar o convite. Ok. Eu lembro muito dele porque foi nas matérias que eu mais patinei. Muito boa, muito boa. Muito chacoalhão, assim. Jorge, obrigado. Pessoal, obrigado também por estar com a gente. Deus abençoe e tenha um ótimo final de semana aí. A gente se fala, Jorge. Valeu. Abraço. Tchau. Tchau. Um abraço, Abelardo. Um abraço. Obrigado, Valdir. Eu tive que mudar. Eu mudei porque o Dani teve que passar. Eu estava ouvindo com o fone do lado esquerdo e o Dani estava ouvindo com o fone do lado direito. Esse Dani aí, por favor, né? Tchau. Posso sair, Bruno? Pode, tranquilo. Obrigada, Jorge. Tchau. Obrigado, tchau. Jorge. Obrigado, viu, Jorge? Obrigado, pastor. Privilégio estar aqui.